É possível reverter uma justa causa? Se isso for possível, como que é feito? Como que funciona o procedimento? Quais são as hipóteses que permitem a reversão da justa causa? Bom, eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar com quem precisa ver esse vídeo. Isso vai me ajudar a ver que o vídeo está fazendo sentido, que o conteúdo está fazendo sentido, que está ajudando alguém. E também eu tenho certeza que vocês vão gostar das coisas que eu posto aqui. Já tem muita dica de direito do trabalho, contratos, consumidor, são áreas que eu atuo e que eu estou passando um pouquinho do meu conhecimento e da minha experiência para vocês. Então vamos lá. É sim possível reverter a justa causa. O que acontece? Quem não assistiu o meu vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui em cima que eu expliquei quais são os requisitos para que a justa causa seja configurada e seja válida. A justa causa é a maior penalidade que o empregador pode aplicar ao empregado. E existem vários requisitos para que essa justa causa seja válida, para que ela seja configurada. Sempre, basicamente, sempre que um desses requisitos não for cumprido, a justa causa pode ser revertida. Contudo, esse procedimento ele merece muita atenção, ele deve ser feito com muito cuidado, porque a justiça ela analisa com muito critério esse processo, as provas que vão ser apresentadas, para não cometer nenhum tipo de injustiça. E nos últimos meses, nos últimos anos, vem tendo um aumento grande, assim, vem aumentando bastante o número de processos nesse sentido, porque os empregadores eles estão aplicando muita justa causa e às vezes de forma ilegal para evitar pagar o empregado. Então, é sim possível reverter uma justa causa, mas deve ficar muito atento ao procedimento que vai ser feito, a forma que você vai contar aquilo no processo, as provas que você vai apresentar. Deve ter o máximo de provas possíveis, ou documento, ou vídeos, testemunhas, para que não haja nenhum prejuízo. É impossível eu falar aqui sobre todas as hipóteses que pode ser revertida uma justa causa. Se você achar que sofreu uma injustiça, que tem algum direito, procura um advogado da sua confiança, explica seu caso, mostra as provas que você tem e vê se pode ou não ser feita alguma coisa. Se você não souber como escolher um advogado, como procurar um advogado, eu vou deixar uma playlist aqui. Eu tenho alguns vídeos explicando isso e vai evitar que você seja enganado por algum pilantra, algum picareta aí. Existem algumas situações no dia a dia que são comuns de ocorrer uma justa causa e conseguir a reversão dela. Eu estou trazendo aqui algumas coisas que eu vejo no dia a dia lá do escritório, seja os empregadores fazendo, ou seja os empregados reclamando e buscando seus direitos. Quais são essas causas, esses motivos? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a ausência de gravidade da conduta ou a ausência de graduação da penalidade. O que é isso? Sempre que for possível, o empregador deve aplicar uma punição menor, uma advertência, uma suspensão, e ir escalando e aumentando essa punição até chegar na justa causa. Às vezes o empregado não comete um ato tão grave e o empregador vê aquela janela que possibilita ele aplicar a justa causa, ele se aproveita daquele momento para aplicar a justa causa. Eu já vi casos acontecendo, por exemplo, o empregado chegou atrasado 1 dia, 2 dias, tomou a justa causa. Isso não é um ato tão grave assim para ser aplicado a justa causa e possivelmente vai ser revertida na justiça. Mas o empregador aproveitou aquela falha do empregado ali no momento para tentar reduzir as verbas rescisórias e economizar dinheiro. Então, sempre que o ato cometido não for tão grave ou que houve uma dispensa direta sem analisar, sem escalar essas punições, ela vai poder ser revertida. O segundo ponto que é bastante comum aqui é quando a justa causa não é aplicada de forma imediata. O que acontece às vezes? O empregador ele vê que o empregado cometeu uma falta grave e ao invés de dispensá-lo, ele deixa que ele continue trabalhando, exercendo aquela função dele e depois de 1 mês, 3 vezes 1 ano, ele lembra daquilo e fala assim, você lembra aquilo que você fez ano passado? Estou te aplicando a justa causa. Isso às vezes acontece, é até comum de acontecer, mas não é permitido, a justiça proíbe esse tipo de coisa. Porque a partir do momento que o empregador não aplicou a dispensa de forma imediata e permitiu que o empregado continuasse trabalhando, a justiça entende que houve um perdão tácito daquele ato. Então não pode mais ser aplicada a justa causa. O terceiro e último ponto que eu quero passar aqui para vocês, que é comum de acontecer também, é quando o empregador pune o empregado 2 vezes pelo mesmo fato. Como assim? Vamos supor que o empregado cometeu uma falta lá, uma falta grave. E
tomou uma suspensão por causa daquela falta. Logo que ele retorna da suspensão, o empregador fala assim: tô te aplicando justa causa agora, tô te mandando embora. Isso é proibido, a justiça não permite esse tipo de coisa. O empregado não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Se foi aplicada a suspensão, ele só pode tomar a justa causa se ele cometer nova falta grave. Ele não pode tomar a justa causa pela mesma falta. Então, esses são os casos mais comuns assim que eu vejo no dia a dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí. Eu estou sempre respondendo o pessoal que comenta. Compartilha aí também se você conhecer alguém que já foi dispensado por justa causa ou com algum empregador que gosta de aplicar a justa causa. E é isso. Até o próximo.